ficou o panorama mundial do armamento nuclear em 2023, pergunta? O ano de 2023 foi um dos mais críticos em relação à situação global no setor de armamento nuclear, desde o colapso dos tratados de controle de armas nucleares até os renovados temores de que o mundo possa se aproximar do uso desse tipo de arma à luz do conflito na Ucrânia. O sistema de controle de armas nucleares desmoronou significativamente em 2023, envolvendo as duas principais potências nucleares, a Rússia e os Estados Unidos. Em fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou durante seu discurso à Assembleia Federal que a Rússia interromperia sua participação no Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o último acordo de controle de armas nucleares entre os dois países. O presidente Putin afirmou que Washington estava pressionando Moscou a cumprir seus compromissos sob o pacto, enquanto os Estados Unidos não faziam. Putin deixou claro que a Rússia estava suspendendo, não encerrando sua participação no acordo. Desde então, os riscos relacionados a um possível conflito nuclear se exacerbaram com a contraofensiva de Kiev anunciada repetidamente por autoridades ucranianas, afirmou o pesquisador principal do Centro de Não Proliferação de Desarmamento de Viena, Nikolai Sokolov. A ameaça do uso nuclear era mais alta desde 1962. Na Rússia, começou o debate público sobre o uso limitado de armas nucleares, por ser a primeira vez na era nuclear que isso foi discutido tão abertamente, contundentemente. Foi tão significativo, destacou o especialista. O fracasso da ofensiva ucraniana estabilizou a situação nuclear. Vale a pena notar que nunca antes foi discutido na Rússia o uso de armamento nuclear contra a Ucrânia. Se armas nucleares forem usadas, será contra a OTAN, diretamente ou indiretamente, explicou Sokolov. Outro golpe na estrutura mundial de controle de armas nucleares ocorreu no final do ano como resultado da recusa de Washington em ratificar o Tratado de Proibição Nuclear de Testes Nucleares. Da recusa de Washington em ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, do qual, posteriormente, a Rússia revogou a ratificação. Apesar das numerosas garantias dadas por autoridades russas de que Moscou continuaria respeitando a moratória de testes nucleares, alguns países ocidentais criticaram a medida e instaram a Rússia a reconsiderar sua posição, lembrou o pesquisador. Comentando todos os acontecimentos sobre o controle de armas nucleares em 2023, o diretor do Instituto Liu para Questões Globais da Universidade de Colômbia Britânica, M.V. Ramana, comentou que os riscos de um confronto militar direto entre Moscou e Washington continuam. Os riscos de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e Rússia sempre existiram e continuam existindo, apontou o especialista. O compartilhamento de armas nucleares atinge uma nova dimensão. No ano passado, a Rússia também posicionou suas armas nucleares fora do país, o que, segundo muitos funcionários, reflete os acordos de compartilhamento nuclear dos Estados Unidos com seus aliados na Europa. No final de março, o presidente russo anunciou que Moscou e Minsk concordaram em implantar armas nucleares táticas russas em Belarus, sem violar os compromissos russos de não proliferação. O acordo inclui também a construção de instalações de armazenamento e treinamento. A decisão foi tomada em parte como resposta à crescente presença de armas nucleares dos Estados Unidos na OTAN, informaram autoridades russas. A troca nuclear entre Rússia e Belarus foi uma das mudanças chaves no cenário mundial de armas nucleares de 2023, destacou Sokolov, acrescentando que esse acordo bilateral foi subestimado. Qualquer mudança na política nuclear é um sinal importante, muito tangível. O peso das armas nucleares aumentou e, além disso, a atenção está voltada para o leste europeu, dadas as crescentes tensões na região, incluindo o Mar Báltico. Eu prestaria muita atenção, continuou o especialista. Enquanto isso, os meios de comunicação informaram, citando documentos orçamentários da Força Aérea dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2024, que os Estados Unidos poderiam estar planejando implantar armas nucleares no Reino Unido, na base de Lakenat, o que representaria o retorno das armas nucleares dos Estados Unidos ao solo britânico pela primeira vez em 15 anos, afirmou a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Há sinais cada vez mais poderosos. Com o aumento das tensões entre as principais potências mundiais, todas elas se envolveram profundamente na modernização de suas capacidades militares, incluindo as nucleares. Washington deu vários passos nessa direção. Em março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destinou 37,7 bilhões para a modernização das empresas nucleares no orçamento de defesa para o ano fiscal de 2024. Meses depois, o Pentágono anunciou que os Estados Unidos buscariam o desenvolvimento de uma versão moderna da bomba nuclear de queda livre, B-61. Na opinião de Sokolov, os Estados Unidos continuarão se esforçando para modernizar suas capacidades nucleares. Os Estados Unidos entraram na via da nova modernização, que levará muito tempo.
Essas coisas não são feitas rapidamente. Estamos diante de uma série de melhorias qualitativas, afirmou o especialista. A Rússia também fez esforços significativos para melhorar as capacidades de combate de suas forças nucleares estratégicas. Em setembro, o país colocou em serviço o sistema Sarmat, uma arma com capacidade nuclear que reforçará consideravelmente suas forças de mísseis estratégicos, informou a agência espacial estatal russa Roscosmos, corrida armamentista. De acordo com o especialista, a China é outro ator fundamental em 2023. Os Estados Unidos expressaram crescente preocupação com o armamento nuclear chinês, acusando Pequim de falta de transparência em relação à sua suposta rápida acumulação de armas nucleares. Washington advertiu que a China continuará sendo um dos principais jogadores nesse campo. O detalhe da potência relatório de outubro ao Congresso que a China já possui 500 ogivas nucleares em 2023 e que se previa que teria mais de 1.000 ogivas nucleares operacionais em 2030. O crescente arsenal nuclear da China significa que o país não será suscetível às ameaças dos Estados Unidos ou da OTAN, argumenta Ramana. O Irã já tem capacidade para desenvolver sua própria bomba nuclear? Pergunta. O Irã e seu controverso programa nuclear continua em foco desde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do seu país do Plano de Ação Conjunta Abrangente em 2018. A questão atrai ainda mais a atenção em 2023, no meio do impasse nas negociações sobre a renovação do acordo e os supostos avanços do Irã no enriquecimento de urânio em níveis elevados. Em outubro, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que em um relatório que o Irã havia enriquecido urânio até 60% de pureza, o que se aproxima do grau armamentista para 3 bombas nucleares. Não há dúvida de que o Irã possa se armar nuclearmente. Tem tudo para isso, exceto uma decisão política. O principal obstáculo são as sanções econômicas. Mas é possível resolvê-lo com urgência suficiente à vontade política, explicou Sokolov. Ex-oficial da CIA. Autoridades ucranianas são ratos fugindo do Titanic. Anticrise de recrutamento. Os meios de comunicação independentes e russos têm noticiado as duras táticas de recrutamento da Ucrânia desde o início de 2022, quando o presidente Zelensky anunciou a mobilização geral. Centenas de milhares de vítimas ucranianas mais tarde. Os meios de comunicação tradicionais estão finalmente começando a recuperar o atraso. O analista de inteligência aposentado da CIA, ex-funcionário do Departamento de Estado, Lauro Johnson, comparou a Ucrânia ao Titanic. Enquanto autoridades ucranianas tentam escapar do país para evitar a morte certa na campanha militar do regime de Zelensky contra a Rússia. O fato de o The New York Times estar agora relatando isso mostra o quão ruim é a situação. Eles perceberam que a festa acabou, disse Johnson ao apresentar o Redacted. Disse Johnson ao apresentador do Redacted, Clayton Morris, no sábado, 30 de 12 de 2023, se referindo a uma exposição franca do jornal, caracterizando os recrutadores da Ucrânia como ladrões de pessoas e detalhando as suas práticas duras e corruptas e ilegais, desde o confisco de passaportes de homens com idade para combate até as tentativas de recrutar pessoas com deficiência intelectual. Isso faz parte de outra história que saiu na semana passada sobre os membros da Rada, o Legislativo. Eles estão tentando sair da Ucrânia. Então, para sair da Ucrânia pela fronteira, você precisa mostrar um passaporte. Portanto, sem passaporte não há saída, disse Johnson. O fato de os legisladores ucranianos reconhecerem que o fim está próximo. E é por isso que estão tentando sair. É como aquela cena do filme Titanic. Os passageiros estão se movendo em uma direção, os ratos estão se movendo na direção oposta. É isso que está acontecendo na Ucrânia neste momento. Os ratos estão indo em direção aos botes salva-vidas. O gabinete do presidente ucraniano foi forçado a tomar medidas no início deste ano para impedir que funcionários e legisladores fizessem viagens de negócio ao exterior, após uma série de escândalos envolvendo férias em resorts de luxo, enquanto os ucranianos comuns estão atolados no conflito e tentando sobreviver. No início deste ano, o ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko se queixou de que ele também tinha sido impedido de deixar o país para realizar trabalhos diplomáticos. Importante se classificou a decisão de o impedir de ser um desvio anti-ucraniano, que serviria como um golpe para as capacidades de defesa da Ucrânia. O presidente Zelensky assinou leis que alargam a lei marcial e a mobilização geral no mês passado, no início de dezembro, reconheceu a necessidade de mudança no sistema de mobilização para recrutar ainda mais soldados. Na semana passada, a liderança militar da Ucrânia propôs a mobilização de mais de
450 mil ou 500 mil pessoas, uma tarefa que alguns observadores dos Estados Unidos disseram que pode se revelar impossível, uma vez que o país já esgotou os homens em idade de lutar. Lado Johnson ecoou esses sentimentos. Muitos desses caras que eles estão lá agarrando têm a minha idade, você sabe, 68, 58 anos. Eles não estão exatamente no auge da vida e são capazes de carregar um peso de 80 libras, 35 quilos nas costas e correr de 5 a 10 km, disse ele. Além disso, muitas dessas pessoas não têm experiência militar, apontando para a recente admissão mesmo pelo notório chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Budanov, de que a atual estratégia de mobilização está fadada ao fracasso. Johnson sugeriu que isso nos permite saber que esta coisa não deve se arrastar por mais 2 ou 3 anos, como alguns previram. O fim está próximo. Acho que eles terão sorte se chegarem ao verão, porque você tem a agitação política, a intriga que está acontecendo, como o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzny, dizendo: meu escritório estava grampeado, é como uma boneca russa inteira ali, disse ele. A história é outro indicador do caos crescente dentro do governo ucraniano e da capacidade descrescente dos Estados Unidos para controlar esses acontecimentos, resumiu o observador. A reunificação da China com Taiwan é uma inevitabilidade histórica de Xi Jinping. O presidente chinês Xi Jinping, em seu discurso do Ano Novo à nação, declarou que a reunificação da China com Taiwan é inevitável. Xi Jinping salientou que a reunificação dos territórios em ambos os lados do Estreito de Taiwan é uma inevitabilidade histórica, já que Pequim considera a península como seu território sagrado e nunca renunciou ao uso da força para manter o controle sobre ela, de acordo com a Reuters. Compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan devem estar unidos por um objetivo comum e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa, notou o líder da República Popular da China. Vale ressaltar que nesta terça-feira, 26 de 12 de 2023, Xi Jinping prometeu resolutamente impedir por todos os meios que alguém faça Taiwan separar-se da China. As tensões sobre Taiwan aumentaram em agosto de 2022, após o então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajar para a TPI, apesar dos avisos de Pequim para não fazer. Pequim vê Taiwan como província renegada que pertence por direito à China, de acordo com a política de uma só China. Os Estados Unidos não têm mais estômago para continuar financiando a Ucrânia, diz ex-funcionário do Pentágono. A busca de Kiev para a obtenção de cada vez mais apoio de seus doadores ocidentais está enfrentando um desafio cada vez mais assombroso. A contra-ofensiva fracassada da Ucrânia, as lutas políticas internas, a corrupção tem aumentado, a redução de apoio ao regime, tanto nos Estados Unidos, onde a alocação de ajuda financeira enfrenta obstáculos, como na União Europeia. A realidade é que o Ocidente não tem mais estômago para financiar a Ucrânia e o conflito por procuração em andamento contra a Rússia, disse Michel Malov, ex-funcionário do Pentágono. O regime de Kiev vai ter que considerar seriamente alguma forma de negociação e olha para a realidade, enfatizou ele, e olhar para a realidade. Os Estados Unidos têm suas dotações suspensas. O governo dos Estados Unidos pode ficar paralisado até 17 de janeiro se a administração e o Congresso não puderem negociar e elaborar um arranjo para financiar a Ucrânia e Israel, mas, ao mesmo tempo, reforçar a fronteira. Mas não há mais estômago para financiar os ucranianos. Francamente, o povo vê que a guerra acabou. Basicamente, a contraofensiva falhou e não há nenhuma maneira para que eles possam dar a volta e mudar as coisas, porque eles entraram em modo defensivo total. A chamada contraofensiva simplesmente não existe, observou o ex-membro do Pentágono, recentemente o líder democrático do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, admitiu que os senadores não chegaram a um acordo para ajudar a Ucrânia, já que a questão se mostrou ser difícil, o trabalho continuará em janeiro. Os legisladores republicanos insistiram na inclusão de medidas de segurança de fronteira mais rigorosas na solicitação de financiamento suplementar de 106 bilhões de dólares do governo de Biden, que incluiu mais de 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Olhando para o futuro próximo, Michel Malov previu que haverá um início bastante tumultuoso de 2024 nos Estados Unidos. Dados do FMI afirmam que o dólar americano está perdendo seu domínio na comunidade internacional. A participação do dólar nas reservas globais caiu abaixo de 60% no terceiro trimestre de 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional. A participação do dólar americano nas reservas globais dos bancos centrais continuou diminuindo, caindo para 59,2%
no terceiro trimestre de 2023, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional. O declínio ocorre em meio à tendência de desdolarização que ganha impulso em todo o mundo. As estatísticas do FMI mostram que a participação do dólar caiu em relação ao cerca de 70% em 2000. O dólar continua a ser a principal moeda de reserva do mundo, com o euro ocupando o segundo lugar, com participação de 19,6%. Já a proporção do ien japonês às reservas mundiais cresceu para 5,5% face a 5,3% no período de 3 meses anterior. O ian chinês, a libra esterlina, o dólar canadense e o franco suíço permaneceram alterados. Entretanto, de acordo com dados compilados pelo Serviço Global de Mensagens Financeiras SWIFT, a participação do ian nos pagamentos internacionais atingiu um máximo histórico em novembro, com o ian se tornando a quarta moeda mais utilizada em todo o mundo. Os empréstimos fronteiriços em yuan também aumentaram. Enquanto o Banco Popular da China mantém mais de 30% de swaps cambiais bilaterais com bancos centrais estrangeiros, incluindo da Arábia Saudita e da Argentina. A crescente participação do ian nas transações fronteiriças reflete a tendência da China de se afastar do dólar, bem como os esforços do Pequim para promover a utilização de sua moeda, segundo o SWIFT. A tendência global para a utilização de moedas nacionais no comércio, em vez do dólar americano, começou a ganhar impulso no ano passado, depois de as sanções relacionadas com a Ucrânia terem feito com que a Rússia fosse desligada do sistema financeiro ocidental e as suas reservas estrangeiras congeladas. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento alertou que o crescente comércio da Rússia em yuans chineses, como resposta às sanções ocidentais, poderia potencialmente corroer a força do dólar americano. Os economistas também têm indicado que as restrições comerciais ocidentais levaram a um aumento da utilização do yuan chinês a nível mundial, em detrimento do dólar. A chancelaria do Irã disse que o BRICS já começou o processo de desdolarização. O grupo já começou a discutir as áreas relevantes no sentido de desdolarizar as operações entre os Estados-membros, afirmou um enviado do Irã. O Irã, assim como outros membros do BRICS, trabalhará para desdolarizar as transações comerciais, econômicas e financeiras no âmbito da organização, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã e negociador-chefe de Teherã em Viena, Ali Bagheri Kani. Temos muitas missões e trabalhos conjuntos planejados com outros membros do BRICS dentro da estrutura desta organização. Um dos trabalhos mais importantes tem sido a desdolarização das transações comerciais e econômicas e a cooperação financeira. As atividades nessa área de trabalho do BRICS já começaram. Esperamos fortalecer e aumentar essas atividades para realizar essa tarefa o mais rápido possível, de acordo com Ali Bagheri Kani. O BRICS foi formado em 2009 e inicialmente incluía o Brasil, a China, a Índia e a Rússia, expandindo-se pela primeira vez para admitir a África do Sul em 2010. Antes da 15ª cúpula do grupo, em agosto de 2023, na capital sul-africana, mais de 40 países manifestaram interesse na adesão, com 23 fazendo uma solicitação formal. A entrada plena dos novos países deve ser efetivada em 1º de janeiro de 2024. O objetivo do grupo é reforçar as economias e usar entre os países em desenvolvimento, que formam a maioria da população mundial, e resistir à tentativa por países ocidentais de sancionar Estados-membros individualmente. Protesto em Amsterdã pede o fim de envio de armas para a Ucrânia. Um dia após o atentado terrorista ucraniano que deixou pelo menos 21 mortos em Belgorod, na Rússia, dezenas de pessoas participaram de um protesto em Amsterdã, nos Países Baixos, neste domingo, 31 de 2 de 2023, contra o apoio do país à Ucrânia. A manifestação começou na manhã, próxima à Praça Maidan. Mesmo com o tempo chuvoso, na sequência, o grupo seguiu ao som de tambores até a estação central de Amsterdã, carregando bandeiras brancas e sendo escoltado pela polícia. O grupo protestou contra a decisão do governo holandês de fornecer caça F-16 à Ucrânia, que pode intensificar ainda mais o conflito. Em 22 de dezembro, o primeiro-ministro do país, Mark Rutte, afirmou que havia informado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a decisão do governo de preparar os primeiros 18 caças F-16 para entrega a Kiev. Países ocidentais têm fornecido ajuda militar à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022. O apoio passou de munições de artilharia mais leves a treinamento para armamentos mais pesados, incluindo tanques. Eventualmente, a Ucrânia começou a demandar jatos de combate fabricados no Ocidente, algo que seus doadores no exterior resistiram há muito tempo. Porte de apoio à Ucrânia. O político holandês Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, que venceu as eleições para o Legislativo dos Países Baixos em novembro, disse que seu país deveria cortar o apoio militar à Ucrânia, enquanto Kiev luta para garantir a ajuda dos principais aliados ocidentais. Acreditamos que não deveríamos dar apoio militar à Ucrânia enquanto não formos capazes de defender o nosso próprio país, disse Wilders durante um debate recente no parlamento, segundo a agência Bloomberg.
O Yildiz já havia manifestado que os Países Baixos não deveriam continuar a ajudar Kiev. No entanto, essa foi a primeira declaração do Yildiz sobre o assunto após sua legenda ser eleita no mês passado. Ao mesmo tempo, o Partido Novo, o Contrato Social e o Movimento Agricultor Cidadão, dois dos seus potenciais parceiros de coligação, também expressaram hesitação quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia e ao apoio financeiro adicional que Kiev. O premier sul-coreano defende postura que bloqueará completamente ambições nucleares de Pyongyang. O Suk Yeol falou de um posicionamento mais agressivo contra Pyongyang para atingir uma paz verdadeira e duradoura baseada na força. Suk Yeol, presidente da Coreia do Sul, disse no seu discurso de ano novo, neste domingo 31 de 2023, que seu país e os Estados Unidos vão implementar uma postura de defesa reforçada no primeiro semestre do ano, em uma nova resposta dura à Coreia do Norte. Segundo ele, a postura bloqueará completamente as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. E a Coreia do Sul conseguirá alcançar uma paz verdadeira e duradoura baseada na força. O discurso também abordou tópicos como moradia, educação e economia. Em junho, Seul e Washington formaram um órgão chamado Grupo de Consulta Nuclear. Estados Unidos e Coreia do Sul, que os dois lados descreveram como tendo a intenção de demonstrar o compromisso dos Estados Unidos em defender a Coreia do Sul com seu arsenal nuclear. O grupo realizou sua segunda reunião em 16 de dezembro, onde os Estados Unidos reiteraram que qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte contra a República da Coreia do Sul será enfrentado com uma resposta rápida, esmagadora e decisiva. Ao mesmo tempo, tem crescido a dúvida entre o público sul-coreano sobre o verdadeiro compromisso dos Estados Unidos em ajudar Seul contra Pyongyang e seu investimento em armas nucleares. China ultrapassa Japão e lidera mercado mundial de exportação de carros. Pela primeira vez na história, a China pode se tornar neste ano a maior exportadora mundial de automóveis. Apontam os dados preliminares da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, divulgados pela revista Nikkei. Entre janeiro e novembro foram cerca de 4,41 milhões de veículos exportados, uma alta de 58% na comparação com o mesmo período do ano passado. Diante desses números, a indústria automobilística chinesa conseguiu superar o Japão na quantidade de veículos exportados. Apesar de ter alcançado uma alta de 15%, o país exportou 3,99 milhões de carros e a expectativa é que alcance 4,3 milhões de unidades em todo o ano. A China aspira a se tornar uma potência automotiva e vê a mudança global para veículos elétricos como uma forma de alcançar esse objetivo. Aponta a publicação: a última vez que o Japão foi superado como liderança mundial no setor automotivo aconteceu em 2016, quando foi ultrapassado pela Alemanha. Crescimento nos mercados da Rússia e México. A revista apontou que uma das causas da liderança chinesa é por conta do aumento das exportações para a Rússia, diante da retirada de fabricantes japoneses e ocidentais no mercado local. Só entre janeiro e outubro, cerca de 730 mil automóveis foram exportados para o país, número 7 vezes maior que o registrado em todo o ano passado. Também houve crescimento nas exportações para o México, que viu o volume de carros chineses crescer 71% no período, ao atingir 330 mil unidades. Os fabricantes de automóveis chineses buscam criar uma base de clientes no país que sirva como ponto de apoio para uma eventual expansão nos mercados americano e canadense, acrescenta a publicação. Uma das justificativas para o crescimento no setor automotivo chinês é o subsídio dado ao setor pelo governo, segundo o diretor-geral da consultoria, Alex Hunters Suzuki. A injeção maciça de subsídios pelo governo chinês ampliou a cadeia de suprimentos para fabricação e venda de automóveis além das fronteiras, explicou. Além disso, nos primeiros 10 meses de 2023, as vendas externas, principalmente para a Europa e países do Sudeste Asiático, de veículos elétricos ou impulsionados por novas energias, tiveram uma alta de 77%, totalizando 1,43 milhão de unidades. A economia da zona do euro vai enfrentar um 2024 sombrio, diz mídia. De acordo com a maioria dos analistas consultados pelo Finanças Centrais, a economia da zona do euro já está em recessão e pode restringir um crescimento bem moderado. E pode registrar um crescimento bem moderado, prejudicando os resultados do bloco. Segundo uma pesquisa realizada pelo Financial Times, com 48 economistas, o bloco do euro, composto por 20 países, pode registrar apenas um crescimento econômico moderado de cerca de 0,6% em 2024. As perspectivas divulgadas pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional são mais otimistas.
já que os analistas das instituições esperam que a economia do bloco cresça 0,8% e 1,2% em 2024, respectivamente. Os analistas, os especialistas consultados pelo Financial Times afirmaram que a economia da zona do euro não deve conseguir ultrapassar os 0,6% de crescimento, apesar de se esperar que os salários cresçam mais rapidamente do que a inflação. 2/3 dos inquiridos afirmaram ver a economia do bloco entrar em recessão, comumente definida como 2 trimestres consecutivos de contração do produto interno bruto. De acordo com os economistas, o crescimento salarial na área da moeda única deve totalizar apenas 4% em 2024, enquanto os preços ao consumidor devem aumentar mais de 2,5% em média neste ano, que se inicia ligeiramente abaixo de 2,1% em 2025. O Banco Central da União Europeia tinha previsto anteriormente que os salários, a inflação no próximo ano aumentaria 4,6% e 2,7%, respectivamente, o que marcaria o crescimento dos rendimentos reais das famílias pela primeira vez em 3 anos. O regulador espera que os preços ao consumidor cresçam 2,1% em 2025. Entretanto, o desemprego deve aumentar de um mínimo histórico da zona do euro de 6,5% em outubro para 6,9% no final do próximo ano, de acordo com a maioria dos economistas consultados. As altas taxas de juros e a provável turbulência no mercado de energia e a instabilidade geopolítica devem levar a uma recessão mais profunda. Alertaram os economistas, dizendo que a potencial eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, junto com a possibilidade de a Ucrânia perder o conflito militar com a Rússia, poderia enviar o bloco para um período de crescimento ainda mais fraco. Major-general alemão admite que sanções draconianas não sufocaram o setor de defesa da Rússia. A posição do governo alemão em relação à Ucrânia teve um impacto econômico forte no país. Ainda assim, mesmo que a Alemanha, em conjunto a vários países ocidentais, tenha imposto mais de 16 mil sanções contra a Rússia, Moscou encontrou formas de as contornar. Em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, o major-general do exército alemão, Christian Freundlich, admitiu que o Ocidente subestimou o poder de permanência dos militares russos e a capacidade do setor de defesa do país para se ajustar às esmagadoras sanções ocidentais. No início, não vimos a capacidade dos russos de resistir como a percebemos hoje. Também não percebemos que eles teriam sucesso naquilo que agora observamos claramente: a construção de seu complexo militar industrial, a sua expansão e um aumento na sua capacidade de produção, apesar do regime draconiano de sanções, disse Freundlich, chefe do Centro de Situação da Ucrânia do Exército Alemão e assessor sênior do ministro da Defesa Boris Pistorius. Freundlich também admitiu que as esperanças que Kiev e os seus aliados tinham relativamente à contraofensiva eram certamente exageradas, mas mesmo assim imitaram os pontos de discussão atualmente usados em Washington e em outras capitais da OTAN para justificar os 200 bilhões em armas e outros apoios enviados para Kiev nos últimos 22 meses. Freundlich atribuiu o fracasso da contraofensiva à falta de apoio aéreo e de sistemas de defesa e disse que esses últimos foram sobrecarregados pelos ataques russos. Além disso, a Ucrânia atacou posições russas extremamente bem preparadas que foram minadas e barricadas a um nível que provavelmente nunca vimos nesta escala antes, disse Freundlich. Isto, disse ele, custou tempo à Ucrânia e forçou as suas tropas a sofrerem grandes perdas ao limpar as minas manualmente na calada da noite. Para a Alemanha, as lições da crise ucraniana incluem o reconhecimento da importância da guerra com drones para os conflitos modernos, disse Freundlich. Agora criamos uma força-tarefa de drones. Deve permitir-nos introduzir rapidamente diferentes tipos de drones e sistemas de defesa de drones nas forças, para que possamos também começar a treinar e a experimentar, disse o major-general, que também chefia a equipe de planejamento do Ministério da Defesa. Em última análise, Freundlich instou Berlim a fazer o uso da janela do tempo de 5 a 8 anos, uma vez que acredita que a Alemanha tem agora de se rearmar e treinar as suas forças, as suas próprias forças armadas para um potencial conflito com a Rússia. Em 2023, o Ocidente se mostrou mais fraco do que nunca.
2023, o Ocidente foi incapaz de conter o avanço da multipolaridade, apesar de continuar a agressão financeira contra a Rússia e fomentar o caos em várias regiões para evitar o processo de transição geopolítica. Os Estados Unidos e seus aliados estão enfraquecidos no cenário mundial atual e não foram capazes de obter sucesso em seus projetos. No campo de batalha russo-ucraniano, Kiev foi incapaz de alcançar qualquer vitória significativa ao longo do ano inteiro. Desde o início de 2022, o regime ucraniano tem apostado na possibilidade de lançar uma grande contraofensiva na temporada de primavera-verão de 2023. De acordo com a mídia ocidental, este contra-ataque seria forte o suficiente para tomar de volta todos os territórios reivindicados por Kiev, incluindo a Crimeia. Entretanto, as medidas ucranianas falharam absolutamente. As forças ucranianas foram incapazes de infligir danos às forças de defesa russas e por isso falharam em alcançar ganhos territoriais. O foco dos ucranianos mudou, então, do campo de batalha para a mídia, com o lançamento de uma série de ataques terroristas em territórios russos desmilitarizados, buscando mostrar à opinião pública ocidental que, pelo menos, estavam a causar algum dano aos russos, justificando, portanto, o apoio militar contínuo. As forças, capacidade de defesa e golpes precisos da Rússia, no entanto, frustraram os planos ucranianos, mais uma vez neutralizaram as incursões ucranianas. No final, os ucranianos não tinham mais argumentos para disfarçar seus fracassos e publicamente admitiram que a contraofensiva não teve sucesso. Como resultado, a situação nas linhas de frente se tornou ainda mais desvantajosa para as forças da Ucrânia, da OTAN. Com mais de 1,5 milhão de ucranianos mortos, dezenas de milhares deles só na contraofensiva, e com pesos territoriais cada vez maiores, a Ucrânia já aparenta ser uma batalha perdida no Ocidente, com uma crescente opinião crítica ao apoio ucraniano. Alguns outros eventos militares relevantes também ocorreram em 2023, com uma nova guerra na região Nagorno-Karabakh. Em setembro, as forças do Azerbaijão lançaram uma série de ataques contra a resistência armênia na antiga república separatista e alcançaram uma rápida vitória militar, obtendo controle territorial completo sobre a região. Sem o apoio da Armênia ou força militar suficiente para resistir à agressão do Azerbaijão, o governo separatista declarou a extinção da República de Artsakh, entregando formalmente o território a Baku. Desde 2018, a Armênia é governada por um regime pró-ocidente que se afastou da Rússia e se aproximou dos Estados Unidos e da União Europeia. Os políticos locais foram levados a acreditar que com essa abordagem seria possível conter o avanço do Azerbaijão, mas na verdade conseguiram precisamente o contrário. A OTAN está interessada em gerar tanta estabilidade quanto possível no ambiente estratégico russo e iraniano e, portanto, encoraja o agravamento das crises no Cáucaso. O cenário atual na região é tal que, de um lado, há forças do Azerbaijão apoiado pelos turcos e do outro, americanos e europeus que apoiam a Armênia. Ambos os lados partilham interesses antirrussos comuns e querem fazer da região uma zona de ocupação da OTAN. Nesse cenário, Moscou apenas tenta evitar novos conflitos e trabalha diplomaticamente para que a paz entre as partes seja alcançada o mais rapidamente possível. No entanto, foi no Oriente Médio que surgiram as maiores notícias geopolíticas do ano. Em outubro, as forças de resistência palestinas lideradas pelo Hamas lançaram uma incursão militar nas áreas ocupadas ilegalmente por Israel, chamada de Operação de Inundação de Al-Aqsa. A ação teve sucesso em causar danos reais às forças armadas israelenses e aos colonos, mas provocou uma resposta brutal de Tel Aviv, com Netanyahu declarando guerra aos palestinos e lançando uma série de bombardeios que já mataram milhares de civis inocentes. A brutalidade israelense, contudo, não foi suficiente para dar a vitória a Israel. Pelo contrário, no campo de batalha existe um cenário complicado em que as tropas sionistas sofrem para obter ganhos. Existem muitas dificuldades no terreno, principalmente devido ao fato de o Hamas manter uma rede completa de túneis subterrâneos e conhecer o terreno local muito melhor do que os israelitas. Além disso, os tanques de Israel não conseguem circular facilmente devido à quantidade de destroços dos edifícios bombardeados, tornando as fricções mais favoráveis às guerrilhas palestinas. Sofrendo pesadas perdas militares e simultaneamente matando milhares de civis, o governo sionista encontra-se numa situação de grave crise, tanto a nível interno como diplomático. Globalmente, Israel está isolado, obtendo o apoio de apenas alguns países ocidentais. Internamente, a pressão pelo impeachment é grande, com parte de suas forças armadas e do setor de inteligência aderindo à oposição. Nesse contexto regional, o governo Houthi do Iêmen mostrou solidariedade para com os palestinos através da declaração de guerra a Israel. Os Houthis têm conduzido operações no Mar Vermelho, dificultando o fluxo naval e prejudicando gravemente a economia israelense. Os Estados Unidos
tentaram neutralizar o Iêmen, lançando uma operação naval multinacional, mas a coligação ruiu antes mesmo de iniciar os combates, com os países europeus recusando-se a participar. Também é importante observar como o Irã agiu nesse cenário de crise no Oriente Médio. Os representantes de Teherã, no chamado eixo da resistência, atuam em profundo apoio à Palestina, como pode ser visto, por exemplo, no papel desempenhado pelo Hezbollah. A milícia libanesa lançou múltiplos ataques contra posições israelitas, prejudicando gravemente o sistema de inteligência sionista. Na prática, é possível dizer que a crise no Oriente Médio prejudicou os planos da guerra americanos. Até recentemente, os Estados Unidos tinham uma estratégia clara para evitar a multipolarização da ordem mundial. O plano consistia em travar uma guerra por procuração contra a Rússia e um conflito direto com a China. Esperava-se que derrotasse a China e desgastasse a Rússia, mas nada disso aconteceu. A Ucrânia revelou-se ineficiente em causar danos a Moscou e o Ocidente foi incapaz de gerar mais conflitos na região. As tentativas de mudança de regime para radicalizar as posições anti-russas falharam, como na Geórgia, impedindo o surgimento de novos frontes. Os Estados Unidos também tentaram provocar a guerra por cooperação contra os russos na África, financiando grupos contra os governos revolucionários da antiga França-África. Mas isso também está a falhar porque, em parceria com o grupo Wagner russo, os governos locais alcançaram várias vitórias contra gangues apoiados pelo Ocidente. No mesmo sentido, a China não mordeu a isca e continuou a agir apenas diplomaticamente e economicamente, sem se envolver em qualquer conflito. E, no entanto, os palestinos, com apoio iraniano, lançaram uma operação militar que impulsou Washington a ignorar os seus planos anteriores a concentrar-se com apoio a Israel. Com o forte lobby sionista dos Estados Unidos, a pressão para um apoio total a Israel, mesmo que isso signifique o fim da ajuda militar à Ucrânia ou dos planos anti-China. Até outubro, os Estados Unidos preparavam-se para lutar nas duas frentes. Agora, com o surgimento do terceiro fronte, a situação tornou-se muito mais complicada. Washington parece ter força suficiente para se envolver nos três conflitos ao mesmo tempo. Perante a situação, resta saber se haverá vontade diplomática ou se os Estados Unidos optarão irracionalmente pela guerra total. Mas, em qualquer caso, o que está claro é que em 2023 o Ocidente revelou-se mais fraco do que nunca. A Ucrânia está atolada, por isso recorre a atos espetaculares como o ataque a Belgorod, diz analista. O governo da Ucrânia encontra-se atualmente envolvido em um impasse tanto político quanto militar no conflito com a Rússia, levando a recorrer a atos espetaculares, como um ataque contra a população civil na cidade russa de Belgorod. Neste sábado, 32 de 2023, afirmou um especialista ouvido pela Sputnik. A avaliação é do professor David Garcia Contreras, internacionalista da Universidade Nacional Autônoma do México. A situação política e militar parece estar estagnada ou perdida momentaneamente, e esse tipo de medidas espetaculares é usado para manter a atenção do governo ucraniano e da situação ucraniana no cenário mundial, afirmou Garcia. Na manhã de 30 de dezembro de 2023, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um ataque contra a população civil na cidade de Belgorod, na Rússia, resultando em 21 mortes e 111 feridos, incluindo vários menores, de acordo com os dados mais recentes do Ministério de Emergência da Rússia. Maria Zakharova, porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declarou que o Reino Unido está por trás de um ataque em Belgorod, ordenando-se com os Estados Unidos para incitar o regime de Kiev a realizar ações terroristas. Para o professor Garcia Contreras, o ataque da Ucrânia representa uma escalada violenta em um momento em que se aproxima o segundo aniversário do início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, uma data simbólica em que ambos os lados buscam reforçar o apoio à legitimidade de suas causas no conflito. A desvantagem dessas escaladas é que podem nos levar à irracionalidade, uma vez que o impacto da próxima escalada é muito mais forte do que o impacto anterior, alertou o acadêmico. Os militares também têm sua relação com a política, e é aí que ambos os lados, do ponto de vista político, precisam dessas justificações para os combates. Além disso, quando há uma provocação de um lado, é esperado que haja uma resposta proporcional ou até maior, conforme as demandas da sociedade, acrescenta o professor universitário. Essas são as demandas que os políticos terão que enfrentar. Coreia do Norte planeja lançar mais 3 satélites de reconhecimento militar em 2024. Semanas após afirmar que seu satélite militar tirou fotografias estratégicas da Casa Branca e de outros locais nos Estados Unidos, o governo norte-coreano anunciou agora que lançará mais 3 satélites no próximo ano. A Agência Central de Notícias da Coreia informou que Pyongyang planeja lançar mais 3 satélites de reconhecimento militar em 2024.
como parte de seus esforços para fortalecer suas forças armadas. A tarefa de lançar mais 3 satélites de reconhecimento em 2024 foi declarada como uma das principais decisões políticas para o próximo ano, em uma reunião partidária, detalhou a mídia estatal. Os Estados Unidos, que há muito causam e agravam a instabilidade política na Península Coreana, continuam a representar vários tipos de ameaças militares ao nosso país, mesmo quando o ano está chegando ao fim, disse o líder coreano Kim Jong-un. A Coreia do Norte afirma que realiza este tipo de ação militar em resposta à ameaça que Washington representa para a sua segurança nacional. No início de dezembro, um submarino nuclear americano com propulsão nuclear chegou à cidade sul-coreana de Busan e os Estados Unidos voaram com suas aeronaves de longo alcance em exercícios conjuntos com Seul e Tóquio. Em novembro, Pyongyang anunciou que o satélite militar que lançou recentemente tirou fotografias da Casa Branca, do Pentágono e de uma importante base naval dos Estados Unidos. Kim Jong-un viu as imagens depois de receber um relatório do Centro de Controle Geral da Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial. O satélite espião também tirou foto da estação naval de Norfolk, do estaleiro Newport News e de um campo de aviação na Virgínia, informou a mídia na época. Em maio passado, Pyongyang confirmou o lançamento do primeiro satélite de reconhecimento militar para monitorar as manobras dos Estados Unidos e seus aliados na região. Suas primeiras tentativas não tiveram sucesso. O início do lançamento foi reprovado pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Os países suspeitam que este exercício norte-coreano poderá ser utilizado para testar mísseis balísticos, o que violaria as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Lavrov revela qual será o destino das autoridades ucranianas acusadas de crime de guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia conversou com Putin na véspera do ano novo para discutir os problemas mais agudos enfrentados por Moscou e pelo mundo, desde os conflitos com o leste europeu e no Oriente Médio até as questões de segurança e estratégico global. As autoridades ucranianas acusadas de crime de guerra serão julgadas e punidas de acordo com a lei, garantiu o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Uma investigação sobre os crimes do regime de Kiev já está em andamento, disse Lavrov. Ao ser perguntado sobre o destino do regime depois que a Rússia alcançar os objetivos da sua operação militar especial, os órgãos de aplicação da lei russos estão registrando e documentando cuidadosamente as atrocidades cometidas pelos ucranianos e não estão se limitando ao período da operação militar especial. O sofrimento da população civil de Donbass começou muito antes de 2014. Os responsáveis serão levados à justiça. O chanceler russo especificou o trabalho do Comitê de Investigação da Rússia, que está investigando mais de 4.000 processos criminais contra cerca de 900 indivíduos, incluindo líderes neonazistas, pessoal do Serviço de Segurança ucraniano e mercenários, além de representantes da liderança militar e política da Ucrânia. Alguns deles acusados à revelia e colocados em uma lista de procurados internacionais. O mesmo destino aguarda todos os outros criminosos. Cada um deles receberá uma punição justa, disse Lavrov. Em relação à crise na faixa de Gaza, que começou em 7 de outubro com o ataque do Hamas ao sul de Israel e se transformou em uma grande crise humanitária no território palestino referido, Lavrov reiterou o apoio da Rússia às conversações de paz Israel-Palestina e apontou para os problemas que estão no caminho. Um dos obstáculos que existe no seu caminho continua sendo a falta de unidade palestina, disse ele. Referente-se ao conflito entre o Hamas e a Organização para a Libertação Palestina na Cisjordânia. Apoiamos as ações de nossos parceiros, em particular o Egito e a Argélia, com o objetivo de resolver esse problema. Pela nossa parte, também estamos ajudando os nossos amigos palestinos a encontrar soluções, fornecendo-lhes uma plataforma na Rússia para reuniões. Estamos incentivando a Organização para a Libertação da Palestina a se unir em uma plataforma política. Estamos explicando o período da divisão para as perspectivas da criação do Estado palestino, observou Lavrov. Por fim, perguntado sobre a questão de controle de armas estratégicas, incluindo a possibilidade de a Rússia reconsiderar sua moratória unilateral sobre a implementação de mísseis nucleares terrestres no alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Lavrov ressaltou que um sinal inequívoco a esse respeito estava embutido na linguagem da própria moratória. O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, conhecido como Tratado INF, foi cancelado em agosto de 2019,
depois que os Estados Unidos e a Rússia se retiraram dele. Ao mesmo tempo, Moscou tem cumprido unilateralmente uma moratória sobre a implantação dos mísseis no referido tratado. Gostaria de lembrar que nosso compromisso com essa moratória está estritamente ligado ao potencial aparecimento de mísseis de alcance intermediário de baseamento terrestre dos Estados Unidos nas regiões relevantes, perto da Rússia, disse Lavrov. Tendo em conta as características e peculiaridades do uso de armas dessa classe, a questão de sua implantação por países hostis é uma questão muito sensível do ponto de vista da segurança nacional russa. No caso dos Estados Unidos, esse aspecto assume especial importância, dada a sua relação direta com outros fatores que influenciam a estabilidade estratégica. É óbvio que a criação de riscos adicionais relacionados a mísseis por Washington exigirá que tomemos sérias medidas de retaliação, explicou ele. Ao mesmo tempo, Lavrov enfatizou que, na ausência de medidas extraordinárias por parte dos Estados Unidos para aumentar a pressão exercida sobre nós por outros meios, a Rússia não será a primeira a implantar armas de mísseis que foram previamente proibidas sob o tratado INF, concluiu ele. Os Estados Unidos vão retirar porta-aviões do leste do mar Mediterrâneo após meses na região, diz Median. Duas fontes relataram a norte-americana ABC News que o USA Gerald Ford e as embarcações que o acompanharam deixarão a área depois que foram destacadas em outubro. O grupo liderado pelo porta-aviões USA Gerald Ford deixará nos próximos dias o leste do mar Mediterrâneo, para onde foi enviado logo após o início da guerra entre Israel e Hamas em outubro. Segundo a emissora ABC News, dois responsáveis dos Estados Unidos contaram à ABC News que, nos próximos dias, o porta-aviões e outros navios de superfície que compõem o grupo retornarão ao porto de origem dos porta-aviões em Norfolk, Virgínia, nos Estados Unidos, conforme programado originalmente, para que possam se preparar para futuras implantações. Uma das fontes sublinhou que, mesmo sem o grupo de porta-aviões, os Estados Unidos ainda terão muita capacidade militar na região e flexibilidade, incluindo a possibilidade de implantar cruzadores e destroyers adicionais no Mediterrâneo e no Oriente Médio. No entanto, o Pentágono recusou comentar as informações. O Ford é o maior e mais novo porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos e estava chegando ao fim de sua primeira missão operacional quando foi redirecionado para o leste do Mediterrâneo. Um dia depois que o grupo palestino Hamas lançou um ataque surpresa sem precedentes contra Israel em 7 de outubro, que, segundo Tel Aviv, causou mais de 1.000 mortos. Ele foi seguido por uma campanha terrestre e aérea de Israel contra a faixa de Gaza, que levou mais de 20.000 baixas fatais palestinas. Leon Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, enviou o porta-aviões e 5 navios de guerra de superfície para, como ele disse, impedir que o Hezbollah no Líbano e o Irã fizessem alastrar o conflito. Em dezembro, Austin prorrogou o destacamento do porta-aviões para a terceira vez para manter esse papel de dissuasão, pois acredita que as tensões da região continuavam altas. BRICS 2024, Rússia assume presidência com foco na desdolarização e sistema de pagamentos alternativo. O ano de 2024 começa com muita expectativa no BRICS, que, para além da chegada dos 5 novos membros, terá mudança na presidência. A Rússia assume o mandato por um ano. Uma das articulações do grupo será a viabilização de sistemas alternativos de pagamentos para as transações internacionais, com priorização de moedas que não sejam o dólar. Em uma movimentação que surpreendeu o mundo ocidental, o BRICS anunciou em agosto do ano passado a expansão do grupo com a entrada de 6 novos membros a partir desse ano, com a entrada de 5 novos membros a partir deste ano. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito e Etiópia. Já o presidente da Argentina, Javier Milei, encaminhou no fim de dezembro uma carta em que anuncia a renúncia do ingresso do país. Mesmo assim, os números do novo grupo já impressionam: 42% da produção mundial de petróleo e 55% da reserva de gás natural. Todo esse poderio é apenas uma amostra do potencial do BRICS para liderar um movimento que tem como objetivo acabar com a dependência do dólar.
nas transações internacionais, medida que já tem se tornado uma realidade diante dos acordos bilaterais, como os firmados entre Rússia e China, com o uso do yuan e rublo, e entre de brasileiros e chineses com as suas respectivas moedas. A criação de sistemas de pagamentos alternativos é justamente um dos focos de Moscou, que assume a presidência do grupo nesta segunda-feira, 1 de 1 de 2024. Em entrevista, na última semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que um dos principais incentivadores da desdolarização é o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para que esse projeto seja potencializado ao longo do ano. Bancos centrais e ministérios da Fazenda dos países membros vão apresentar recomendações de sistemas alternativos que devem ser discutidos na próxima cúpula de líderes do BRICS, previsto para acontecer na cidade russa de Kazan. Todos já estão cansados do dólar, que virou um instrumento de influência para subverter as posições dos países de várias regiões, além de interferência nos assuntos internos e troca de governos. A propósito, o presidente Lula sugeriu pensar em métodos de pagamento alternativos para toda a região da América Latina, mas, além dessa iniciativa regional, ele tem a sugestão global, na qual o BRICS trabalha. Para a próxima cúpula, em outubro de 2024, os países devem apresentar sugestões, declarou o chanceler russo na ocasião. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também já enfatizou que outra prioridade do grupo será apoiar a construção de uma ordem mundial justa. Isso mostrará que existe um grande número de forças no mundo, de países poderosos que querem viver não de acordo com as regras não escritas, mas sim de acordo com as regras prescritas nos documentos fundamentais, como a Carta da ONU, disse ele. O economista e professor da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral, comentou em declarações da Sputnik Brasil que a posição do atual presidente brasileiro é motivada por conta de série de desestabilizações internas provocadas pelo controle norte-americano do mercado financeiro mundial nas últimas décadas, com a consequente redução da independência dos países sobre suas próprias políticas econômicas. Por exemplo, a desestabilização da Venezuela, causada por sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos, a tentativa de desestabilização da Rússia. Então, o presidente Lula reage ao dólar, que leva o mundo a uma instabilidade permanente, a um mecanismo que a gente poderia dizer que é de controle imperialista das economias do mundo, argumentou o analista, que cita ainda casos como a recessão causada pela crise de 2008, quando a bolha imobiliária dos Estados Unidos afetou todo mundo. Já o professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carlos Eduardo Carvalho, acrescentou à Sputnik Brasil que Lula busca endossar o que tem sido defendido nos últimos anos por diversos líderes do sul global. Há forças políticas interessadas em ampliar a influência e os espaços de nossos países na ordem mundial. Como funciona a desdolarização? Pergunta. Entre 1999 e 2019, 96% das transações internacionais foram realizadas em dólar, cenário que passou a mudar drasticamente, principalmente após as fracassadas tentativas ocidentais de sanções contra países como a Rússia, que intensificou relações com parceiros como o Brasil, além da Índia e China. O último, que é a segunda maior economia do mundo, registrou em 2023, pela primeira vez na história, mais trocas comerciais em yuan, 48% do total, do que com o dólar. Esse já é justamente o fenômeno da desdolarização. O que tem ocorrido são acordos bilaterais, como no caso da Rússia e China, em que as moedas, o rublo e o yuan, são aceitas reciprocamente. Ou então no Brasil, em que um percentual do comércio é feito em yuan e reais com a China. Os países querem sua independência política, econômica e monetária. Então, a medida mais factível hoje seria esse sistema de acordos bilaterais, com moedas nacionais trocadas entre si, exemplificou. O que é o sistema SWIFT? Pergunta. Pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, vários países se reuniram para firmar um acordo de Bretton Woods, que definiu as regras para o sistema monetário internacional, a exemplo do SWIFT, que permite troca de informações bancárias e transferências financeiras entre os países. Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, que surgiria no início da década de 1970. Na Bélgica, mas o mundo mudou e passados quase 80 anos, o domínio norte-americano tem se mostrado cada vez mais prejudicial aos países. Uma moeda de um país não é um instrumento neutro, é um elemento político de controle do comércio internacional, inclusive da inflação dessas localidades. Se você cria um ou vários sistemas de pagamentos alternativos a dólares, você se torna relativamente independente de pressões políticas do mercado de câmbio.
do controle de especuladores internacionais que podem desestabilizar o seu país, que fazem a moeda se desvalorizar gigantescamente, pontua o economista. Doutorando em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do programa Inter-Rússia de Gorbachev Fund, em parceria com o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, Boris Zaborowski, lembrou o Brasil que a Sputnik Brasil, que o confisco das reservas internacionais russas pelos norte-americanos é outro fato que afetou a credibilidade do dólar em todo o mundo e, consequentemente, a busca por alternativas. Havia uma noção de que o dólar era uma moeda despolitizada e desideologizada, e que não importava as disputas geopolíticas, sempre seria uma moeda segura. A partir do confisco das reservas internacionais em dólar da Rússia, todos esses mitos que se criaram de uma maneira retificada já desde os estabelecimentos do sistema Bretton Woods desmoronaram em alguma medida. Eu diria que as sanções potencializaram essas visões que já haviam sendo constituídas e que tornaram mais claro para os países a necessidade de criar alternativas, resumiu o especialista. A presidência russa no BRICS deve acelerar mudanças para Boris. Todo esse processo dentro do BRICS deve ser acelerado durante a presidência russa, com a consolidação do uso de moedas nacionais para linhas de investimento, crédito aos países participantes e também na agenda do sistema de pagamento. Mas, sobretudo, esse ano será especialmente importante porque é o ano da consolidação da expansão do BRICS para 6 novos países. E isso dá uma importância maior para a Rússia, por estar presidindo nesse ano a presidência do grupo, diz. Proposta que foi ventilada ao longo do último ano, a criação de uma moeda única no grupo para transações comerciais não deve ser finalizada em 2024, diante da complexidade do tema, prevê o pesquisador. Envolvem os bancos centrais dos países, os Ministérios da Defesa, os Ministérios da Fazenda, agora não são mais 5, são 11. Então, são diversos aspectos, são bastante complexos, mas esse debate vem evoluindo já há um bom tempo. Então, além dessa questão da adoção de uma moeda única, talvez não seja algo que seja concretizado agora para 2024, mas existem outras questões que são tão importantes quanto, afirmou. Vários membros da OPEP iniciam novos cortes voluntários na produção de petróleo. A Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que vão prolongar em janeiro seus cortes voluntários adicionais para o primeiro trimestre de 2024. Riad manterá 1 milhão de barris por dia e Moscou reduzirá ainda mais as exportações de petróleo para 500 mil barris por dia. Vários outros membros da aliança também farão reduções voluntárias na produção de petróleo no total de 700 mil barris por dia. Além disso, as cotas da OPEP também serão reduzidas em 1,4 milhão de barris por dia em relação ao nível de 2023, conforme decidido em julho. Desde a primavera de 2023, vários países da OPEP, incluindo a Federação da Rússia e a Arábia Saudita, sofreram cortes superiores às cotas, totalizando 1,66 milhão de barris por dia. A redução vai até o final de 2024. A Arábia Saudita já havia reduzido a sua produção em mais de 1 milhão de barris por dia desde janeiro de 2023. O corte voltado de produção de 1 milhão de barris por dia vai até o final de março. A Rússia vem reduzindo as exportações de petróleo desde agosto, no primeiro mês, em 500 mil barris por dia, e em setembro e dezembro, em 300 mil barris por dia. Após a reunião em 3 de novembro, a OPEP não tomou decisões gerais sobre as cotas, mas o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Cazaquistão, a Argélia e o Omã anunciaram novos cortes voluntários no total de 700 mil barris por dia, que entrarão em vigor no primeiro trimestre de 2024. A Rússia decidiu que continuará a reduzir as exportações de petróleo, aprofundando-as para 500 mil barris por dia, dos quais 300 mil barris são de petróleo e 200 mil são produtos petrolíferos. Apesar de a principal solução consistir em cortes voluntários, as cotas para 2024 ainda foram alternadas para vários países africanos. A OPEP reduziu o nível máximo de produção de petróleo para Angola em 180 mil barris por dia, aprovada em 11 de junho para 1,11 milhão de barris por dia. E para o Congo, a Nigéria aumentou em 1.000
de 120 mil barris para 277 mil e 1,5 milhão de barris por dia, respectivamente. No entanto, após a reunião, Angola anunciou que não concordava com a sua cota e planejava produzir mais do que o nível exigido. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, após a reunião de novembro, afirmou que as decisões sobre os níveis de produção de petróleo no âmbito da OPEP contribuirão para a passagem do inverno, um período de baixa procura